she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lie. 40 dias e 40 noites. O Senhor ali, com fome. E o diabo se apresenta. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Quando nós olhamos, irmãos, esse quadro, nós vamos ver que existe uma necessidade física. E quando nós falamos em necessidade física, nós entendemos, irmãos, que é coisa que nós não podemos viver sem. Quando nós falamos, irmãos, em necessidade física, nós estamos falando em alimentação. Você, como eu, temos que fazer no mínimo 3 refeições diárias para manter, para suster o nosso corpo. Quando nós falamos, irmãos, sobre necessidade física, nós estamos falando de descanso. Você pode ser muito atuante na casa do Senhor. Você pode ser uma pessoa que gosta de trabalhar. Hoje eu estava conversando com alguém e esse alguém falou, não, fulano não precisava trabalhar tanto. Eu falei, não precisa sim, porque ele é jovem. E lá na frente ele vai ficar mais tranquilo. Nós temos que aproveitar a nossa juventude para correr atrás, para trabalhar, porque lá na frente vai faltar força, mas você já tem que ter uma vida estabilizada, ou seja, você já tem que ter um descanso para a sua vida. Quando nós falamos em necessidade, nós falamos de abrigo. Quando nós falamos em abrigo, nós não estamos falando só em teto ou em casa. Nós estamos falando também em abrigo, ou ter uma família que venha a ser o nosso abrigo. Aquele esposo a qual você pode conversar com ele, que ele é teu amigo, é teu companheiro. Aquela esposa que você pode conversar com ela, que é teu amigo, que é tua companheira. Nós precisamos desse abrigo. Nós precisamos, irmãos, estar amparado. Nós precisamos estar protegido. E quando nós falamos a nível sentimental, algumas pessoas não olham a nível de necessidade. Mas nós precisamos ter esse abrigo, esse amparo também a nível sentimental. Quando nós falamos, irmãos, quando nós falamos em necessidade, nós falamos em ter saúde. Saúde é necessário. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a palavra salvação significa proteção. Ou seja, todos aqueles que estão salvos, são salvos, eles estão protegidos. É por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra daquele que tudo pode, descansará. Ou seja, a sombra, a proteção está descansando em nós e nós estamos protegidos. Quando nós falamos em salvação, ou seja, se você é salvo, você é uma pessoa próspera. A palavra próspera vem do verbo disseriar, que significa receber de Deus coisas inesperadas. Ou seja, você está orando para o norte, mas Deus está falando, eu vou acrescentar. Você está olhando para o sul de Deus e Deus está falando assim, eu vou acrescentar. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos viver uma vida de ansiedade. Eu quero ter, eu quero possuir, eu quero fazer. Não, descansa no Senhor, coloca a tua fé, que o Senhor ele vai te dar aquela bicicleta, o Senhor ele vai te dar aquele carro, o Senhor ele vai te dar aquela casa, o Senhor ele vai te dar aquele casamento. Isso é ser próspero. É por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e de nada, no original, eu tenho falta, porque o pouco que eu possuo é suficiente para mim ser uma pessoa próspera. Nós conhecemos pessoas que têm prosperidade a nível do mundo, tem carro, tem iates, tem casas, mas são pessoas infelizes. E quantas vezes nós temos pessoas do nosso lado que ganham pouco, mas está bem arrumadinho, ele come bem, ele tem uma vida arregada, e irmãos, ele é uma pessoa próspera. Sabe por quê? A prosperidade é aquilo que Deus ele supre em nossos corações.
Quando nós falamos também em salvação, ou seja, você está salvo, nós falamos que a palavra salvação significa também ser curado. Quando nós falamos ser curado, irmãos, nós estamos falando que o crente, ele tem que ter saúde. E muitas vezes nós questionamos a Deus por causa da nossa diabetes, por causa do nosso colesterol, por causa do nosso problema de saúde, X, Y. Mas muitas vezes nós somos relaxados. Nós não cuidamos do templo do Espírito Santo. Nós comemos demais, nós não bebemos água, nós não fazemos exercício. E depois estamos falando, Senhor, me cura, me sara. Faz isso. O Senhor, Ele cura, o Senhor, Ele salva. Mas nós temos que zelar pelo templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós precisamos de saúde. Mas a Bíblia diz que se queixa o homem, seus pecados, seus delitos. E muitas vezes, irmãos, nós pisamos na bola. E a Bíblia diz que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. E Ele vai lá e cura. Quantas vezes nós escutamos na igreja que fulano orou ciclano e ciclano foi curado. Que o pastor levantou um clamor e Deus visitou o fulano e ele foi curado. Sabe por quê? Porque você é salvo em Cristo Jesus. A cura vai chegar na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos um espinho na carne, como o apóstolo Paulo. Nós temos uma doença que parece que não tem fim, que nos persegue. Mas, irmãos, nessa noite eu quero falar para ti que o Senhor, Ele tem te sustentado. Antes de eu vir para cá, eu estava conversando com um pastor lá no Rio de Janeiro, um colega meu, e eu estava contando, né? Já fiz 4 cirurgias cardíacas, e eu estava contando e ele falou, Marquinho, o que você passou, pessoas já morreram por muito menos. Aí Deus falou no meu coração, se você está vivo, é porque você ainda tem muito para fazer. Porque as pessoas morrem do nada, nunca tiveram nada aparentemente e morrem. Mas nós estamos aqui caindo aos pedaços. Nós estamos aqui fraquinho, mas eu sou bênção para ti, 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 eu sou bênção para ti. Deus está me usando para você, Deus está me usando. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Você está fraquinho, está doente, mas Deus, Ele está te usando. Deus, Ele quer te usar. Então, salvação significa também cura. E quando nós falamos, irmãos, que Ele supre as nossas necessidades, eu estou falando que Ele vai te alimentar, que Ele é teu descanso, eu estou falando que Ele é teu abrigo, eu estou falando que Ele é aquele que te dá saúde. O diabo falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus falou, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. É por isso que eu gosto de estar nesse lugar, que eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, porque eu entendo que a minha palavra em Cristo tem poder. É por isso que quando você abre a sua boca, não pode ser para fofocar, não pode ser para murmurar, não pode ser para criticar, você tem que ser canal de bênção. Fala para o irmão do teu lado, você é bênção. Fala para a tua irmã do teu lado que você é bênção. Nós somos abençoadores, não somos amaldiçoadores. Existem pessoas, irmãos, que vivem amaldiçoando a própria vida. Existem pessoas que falam, essa igreja não vai dar certo, esse emprego não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, esse namoro não vai dar certo. São pessoas, irmãos, que têm um pessimismo maligno. Profetiza, vai dar certo sim, vai dar certo sim. Coloca Deus na frente, vai dar certo. Tem barreira, mas vai dar certo. Você vai crescer, você vai evoluir. Temos que pensar assim. A gente atrai muitas vezes coisas negativas. Alguém já falou do poder da palavra. A palavra de maldição é que você repete tantas vezes aquilo para você, que aquilo passa a ser uma realidade.
Você fala para o teu filho, você é um preguiçoso. O teu filho, ele leva isso como uma verdade para a vida inteira. Você fala para o teu esposo que ele não presta. Várias vezes ele leva aquilo para a sua vida e ele começa a fazer algumas coisas erradas porque ele fala: já descobriram que eu não presto, mas eu queria prestar, eu não vou conseguir prestar. Mas nessa noite nós estamos aqui para falar que o pão do Senhor, ele está profetizando sobre as nossas vidas e nós somos mais que vencedores em Cristo. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells